tema extremamente importante, porque faz parte da rotina nossa do dia a dia, né? A gente tem observado dentro do nosso serviço, da nossa clínica, né? E também dentro do movimento, quanto a gente tem tido cada vez mais crianças que têm apresentado cada vez mais algumas características da mediunidade, né, na infância. E por que a gente está falando sobre isso no momento? Isso tudo começou a partir de uma comissão regional norte, há 4 anos atrás, lá no Amapá, onde o movimento federativo, né, das regiões do Brasil, elas se encontram, e foi descrito lá uma solicitação de que havia uma eclosão da mediunidade no Amapá e em alguns outros estados da região norte. E as pessoas estavam um pouco atônitas em como lidar com essa situação, porque trabalhar com a mediunidade na adolescência, no adulto jovem e no adulto é uma coisa mais fácil da gente compreender e lidar. Mas na infância, né? Como é que a gente lida com isso? Então, a partir daí, foi solicitada então a FEB, em que providenciasse, né, junto com algumas, dentro dessas entidades, uma avaliação, uma pesquisa que nós vamos apresentar aqui no final. E foi então congregado aqui em Brasília os coordenadores da mediunidade das regionais do país. Nós então elaboramos um questionário, né? E esse questionário foi orientado para as casas espíritas em todo o país e nesse questionário a gente contemplava as características que poderiam ser avaliadas juntamente a essas crianças. Foram feitos pelos evangelizadores para com os pais, né, para fazer essas respostas, mas não era obrigatório que todas as casas espíritas participassem. Aquelas que se sentissem à vontade em todo o país se manifestassem então através da resposta a esses questionários. E a FEB então convidou a AME Brasil, né, onde a Arismar e eu fazemos parte do departamento de família, né? Temos então também o Dr. Fernando Souza, que é neuropediatra no Cariri e Juazeiro do Norte, e a Marta Antunes, que é a vice-presidente de unificação, que foi durante décadas coordenadora nacional da mediunidade, hoje é o Jacobson, né? Então, um conjunto de pessoas que obtiveram então os dados. E nós estamos agora na finalização da avaliação estatística e vamos então fazer as publicações futuramente. Acredito que a partir de 2020 a gente já faz essas publicações. Mas é um tema extremamente importante, né? E a gente vai ver que a decorrência disso faz parte inclusive da estruturação das casas espíritas para que elas possam saber como acolher essas famílias, que em última instância a população de um modo geral não espírita e mesmo a espírita ainda guardam um grande sofrimento, uma grande dificuldade de lidar com tudo isso, né? Então, o nosso tema hoje é a respeito da mediunidade, e é importante que tudo isso já foi previsto, né, por Jesus, quando ele, em o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, no profeta Joel do Antigo Testamento, também já se havia enunciado, no capítulo 2, versículos 28 e 29, e em Gênesis, no capítulo 16, no item 59. Então, o que foi falado então? Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Ou seja, nós sabemos que a mediunidade, ela é uma função fisiológica, ainda não detectada pela medicina, ainda não detectada pela ciência, mas nós, estudiosos da doutrina, sabemos que ela faz parte
o nosso sensório, né? Ela está registrada quando da programação reencarnatória exatamente no corpo perispiritual. Então ela é importante porque na realidade é uma coisa natural. Na infância também. Mas o problema é que na infância às vezes a gente tem uma certa dificuldade de lidar com esse fenômeno, né? E daí muitas vezes a gente diagnostica muitas vezes essas crianças, né, em tenra idade ou numa idade um pouquinho mais avançada antes da adolescência, muitas vezes com transtornos psiquiátricos, muitas vezes com alterações do comportamento, e na realidade nada mais é do que a manifestação mediúnica. Muito bem, tudo isso então, como eu disse, inicia-se na programação reencarnatória, e Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação de Segismundo, vai dar detalhes a respeito disso. E dando detalhes, Alexandre, que era o instrutor então de André Luiz nesse livro, vai detalhar o processo reencarnatório, né? E ao detalhar o processo reencarnatório, ele coloca que o perispírito está adaptado para a mediunidade. Então aquela criatura que vai desenvolver uma mediunidade ostensiva, ela já traz no seu corpo perispiritual essa função ativada, né? O desenvolvimento, ou a partir de uma eclosão, é que vai delimitar a época que isso vai ser feito. E isso acontece normalmente dentro da manifestação de algumas doenças genéticas que manifestam-se assim, né? Você vai ter algum start no sistema gênico da célula e vai determinar algumas doenças genéticas, né? Mesma coisa a mediunidade, ela vai ter um momento em que aquilo vai ser eclodido, em que o espírito está já programado para isso, né? E aí a gente vê em tenras idades, como nós vamos ver alguns exemplos aqui, mas quem assistiu o filme de Divaldo, quem assistiu As Vidas de Chico Xavier, quem viu e conhece esses detalhes, vê que não é uma coisa tão anormal assim. O nosso lidar é que é diferente, né? A maneira com que nós enfatizamos ou que nós promovemos esse estudo é que vai nos orientar a melhor maneira que nós vamos fazer a condução dessas crianças e dessas famílias, né? Porque todos nós somos seres espirituais em experiência reencarnatória. Ou seja, tudo aquilo que foi elaborado na programação reencarnatória, ela não vai ser, na realidade, uma conclusão de um fatalismo. É claro que as nossas intenções, as nossas atuações, a nossa fidelidade ao bem, aquilo que a gente vai caminhando nas nossas vidas, fazendo as nossas escolhas, vai direcionando o nosso caminhar na nossa trajetória evolutiva. Então, por exemplo, um exemplo assim bem material, né? Se nós estamos, através das vidas sucessivas, perpetuando em alguns equívocos, em que vai atuar dentro da minha jornada atual como um fator de resgate, por exemplo, um câncer de mama, mas se eu venho, com o passar do tempo, modificando ações, estudando, trabalhando no bem, eu vou modificando dia a dia essa probabilidade. E às vezes eu vou aparecer com outro tipo de doença na mama, mas que não seja o câncer de mama, não vou precisar de passar por uma quimioterapia, uma radioterapia, não vou passar por coisas que sejam extremamente delicadas para o meu corpo físico, mas são escolhas minhas. E a mediunidade, ela tem esse caráter, em que você vai desenvolvendo e vai chegar um momento, aquilo vai ser útil para aquele ser nessa experiência reencarnatória. E cada uma dessas criaturas, seja quando pequena e quando adolescente, passando aí pela infância, nós vamos ver que é uma criatura que traz uma bagagem ao longo das suas vidas sucessivas. Ele é um ser espiritual reencarnado. E por isso ele vai trazer a sua bagagem, os seus arquivos, muito bem grafados no seu campo mental, né? No seu perispírito. E isso vai
À medida que as vidas vão se tornando sucessivas, os aprendizados vão aumentando e essa bagagem vai aumentando também na mesma proporção. Esse ser, ele tem um passado com outras experiências, com outras opções. Então a gente não está habituado de pensarmos em nós como seres espirituais. Nós estamos habituados a pensar como Márcia, como Arismar, como Wilter, como Poliana, mas nós trazemos em nós legiões de nomes, mas que na realidade traduzem a caminhada de um ser imortal. E isso é importante, né? Uma outra coisa, esse ser espiritual apresenta um nível intelectual específico justamente pelos acúmulos das experiências, né? E ele é exatamente um acúmulo perispiritual nessa bagagem, esse acervo, né? E apresenta, então, as suas potencialidades de desenvolvimento moral. Isso aí a gente sabe, a doutrina mostra isso pra gente no dia a dia, através do estudo dos livros da codificação, lá no livro dos Espíritos, as leis morais, as leis do progresso. Então, tudo isso faz parte de um arcabouço em que o ser espiritual, ele vai se amadurecendo na sua jornada evolutiva, adquirindo características que vão lhe facilitar, muitas vezes, uma jornada futura em termos da apresentação da mediunidade, né? Lembrando que a mediunidade, ela pode manifestar-se de uma maneira muito natural nas crianças, né? A ponto, como nós veremos aqui, que não interfere na sua vida cotidiana. São relações com o plano imaterial normal, como nós estamos aqui, eu vendo vocês e vocês me vendo. Para elas faz parte da naturalidade quando nós não temos uma mediunidade torturada, quando não eclode através dos processos obsessivos, né? Então, para a vida infantil, é muito comum, às vezes, a relação com um amigo invisível, que a gente chama, né? Eles comentam, eles conversam com alguém que nós não estamos vendo, eles brincam e faz parte da vida de relação deles. Muito bem, só para a gente dar uma lembrada, então, a respeito da mediunidade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, no item os sãos não têm necessidade de médicos, nós vamos lembrar que a mediunidade é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. Então, ela é uma aptidão, ela é uma característica fisiológica, né? Em que o meu corpo físico, o meu campo das ligações para com o mundo espiritual é apenas um instrumento. A mediunidade também não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Isso a gente já sabe, né? Porque na realidade o nosso campo mental está em sintonia pela lei de afinidade entre o mundo encarnado e desencarnado, não necessariamente eu vou estar em conexão apenas com os espíritos superiores. Como diz o próprio Kardec, a nossa relação com o mundo invisível é tão íntima e tão intensa que de ordinário eles nos dirigem, né? Então, muitas vezes tem uma fantasia em relação à mediunidade que sempre estaremos em planos, sintonizados com planos mais altos e não necessariamente, né? É inerente à disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado com uma dever de ouvir ou de falar, né? Doutora Marlene Nobre, que desencarnou em 2015, foi presidente da AME Brasil e fundadora da AME Internacional e cuidadora das AMEs hoje no plano espiritual, ela sempre colocava isso, faz parte do arcabouço fisiológico, né? Então independe de qualquer sistematização, porque é inerente à disposição orgânica. E independe também do caráter moral do indivíduo, porque vai obedecer sempre à lei de sintonia mental, né? Então, quando nós temos uma mediunidade muito bem esclarecida, muito bem absorvido o seu conteúdo e o seu trabalho, nós não teremos dificuldades com ela. Mas quando, pela lei de sintonia mental, nós interligamos com os espíritos que ainda estão necessitados de esclarecimentos, nós podemos ter uma mediunidade torturada.
E dentro do capítulo da mediunidade na infância, nós temos esses 2 livros que vão trazer para a gente alguns parâmetros, né? Que é o da Sueli Carlos Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças, e no livro Adolescência e Vida de Joana, 2 capítulos apenas. Então a gente espera que com a publicação desses trabalhos, né, que a gente serão derivados desses projetos, nós teremos uma literatura embasada nos conceitos técnico-doutrinários, ou seja, médico-doutrinários, em que a gente vai poder ter uma fonte de consulta melhor e maior para as casas espíritas, né? Essa é a nossa intenção. Então, as crianças como seres espirituais também podem apresentar a manifestação dessa faculdade naturalmente em qualquer faixa etária, né? E devemos nos lembrar que até os 7 anos de idade, elas mantêm espontaneamente um íntimo contato com o mundo espiritual, né? A gente sabe, dentro desses estudos, e temos visto isso ao longo do tempo, em que essa interligação com o mundo imaterial, ela é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina para a vida das crianças, né? Elas vão poder relatar para a gente várias situações, vários exemplos, né, de que realmente elas estão em contato, né? Então, por exemplo, a gente tem notícias de um caso em que a criança folheando, né, um álbum de família juntamente com a mãe e com a avó, estavam se passando as fotos, ela bateu ao olho numa foto e lá estava uma foto de um avô, de um bisavô desencarnado, e ela comentava: olha, ele está aqui sempre, eu converso com ele, conto as histórias, né, quando é uma criança maior. Então ela tem essa facilidade. Nós temos lá no Paulo de Tarso, que é a casa que acolhe a Planalto, a Suzeli, que é a nossa coordenadora do grupo de família. Ela teve contato com o avô dela, ela quando criança, ele desencarnado, ele manifestava-se para ela e continuava dentro da casa. E ela contava para a mãe e para a avó e não acreditavam de jeito maneira, porque elas eram católicas, né? Então, isso leva muitas vezes a um conflito familiar, né? E esse conflito familiar, quando não bem acolhido, quando não bem explicado, ele vai levar exatamente a questões de dores familiares, que como que uma criança vê, né, alguma coisa que o adulto não está vendo. Quem assistiu o filme de Divaldo sabe, né, assistiu na cena em que a avó dele, que havia desencarnado quando do nascimento da mãe dele, pediu para que chamasse e falou o seu nome, né? E isso causa uma certa estranheza, né? A gente no consultório tem algumas mães que comentam que as crianças dão notícias de alguns parentes já desencarnados. Então, assim, é uma coisa que vai aumentando, sempre existiu, mas que agora a gente tem tido a oportunidade de ver uma ascensão nesses relatos, né? E Kardec, em O Livro dos Médiuns, né, nos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, no item 221, ele formula a seguinte questão aos espíritos da codificação. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escritas e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Né? Porque se nós formos ver na Revista Espírita, existem vários relatos de crianças que estavam, então, dando seus depoimentos da conversação com o mundo espiritual, né? E aí a resposta é não, ou seja, não é um inconveniente. Quando uma criança, a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Aí nós vemos então em Missionários da Luz a questão do corpo, da programação reencarnatória, já trazer incluso no seu perispírito exatamente essa questão dessa constituição, né? Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde
conhece o Espiritismo. Daí a importância de nós inserirmos as nossas crianças no culto do Evangelho no lar. Já trazer para elas que quando no intraútero, participando do culto no lar, elas já têm o contato com essas verdades que nós temos estudado na codificação. Mas quando inseridas no plano familiar, no culto no lar, nós já estamos introduzindo conceitos que para ela não vai ser nada de difícil de identificar e de ela promover então a sua manifestação, a sua exploração desse fato, né? E ele continua: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Os Espíritos falam: não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, porque já faz parte da naturalidade dela esse intercâmbio, né? E se nós formos olharmos tanto no Velho Testamento quanto no Novo, nós vamos ver isso narrado nas Escrituras, né? E na nossa vida cotidiana não é diferente, né? E ao longo da história nós tivemos inúmeras crianças e adolescentes que nós conhecemos pelos estudos da doutrina. Então, as meninas Julie Boudin, Caroline Boudin e Ruth Jafé, elas participaram da confecção da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Quem assistiu o filme Kardec observou isso. São crianças que já traziam naturalmente e muitas delas psicografavam em salas de aula também, né? Essa relação com o mundo espiritual. Hermance Durfort, aos 12 anos de idade, que foi a médium de eleição de Kardec para a segunda fase de O Livro dos Espíritos, né? Ela já era uma médium historiadora e aos 18 anos ela colaborou com Kardec na confecção. E nesse intervalo ela fez a psicografia de um livro belíssimo, que é Joana d'Arc por ela mesma, né? Então já era uma criatura que já tinha essas considerações muito bem estabelecidas em si. As irmãs Fox começaram todas lá nos Estados Unidos, né? Kate com 11 anos e Margarete aos 14 anos, com aquelas manifestações dos efeitos físicos, quanto do início do estudo da vida dos espíritos, né, das manifestações. A Florence Cook, que aos 14 anos, participava então dos fenômenos de ectoplasmia para os estudos de William Crookes para a materialização do espírito de Kate King. Ela fornecia o ectoplasma, né? Então, ela já trabalhava com essas características dentro da mediunidade. Joana d'Arc, aos 14 anos, né, ela já travava diálogos com São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida para promover, então, estudos a respeito da guerra que ocorria naquela época em que ela que ela participou futuramente, né? Então, ela já travava esse diálogo. Nós temos então Chico Xavier, que é dispensável qualquer comentário, porque a vida dele é muito presente na nossa vida. Divaldo Pereira Franco, agora com o filme, parece que todo mundo ficou mais acordado para isso também. Raul Teixeira e Ivone Amaral Pereira também já traziam então nas suas vidas infantis estas facilidades de intercâmbio com o mundo espiritual. Ou seja, não é nada fantasioso e nem miraculoso. É coisa natural, obedece às leis naturais da manifestação dos espíritos, né? Muito bem, e esse registro, ele é extremamente comum na vida de algumas crianças, né? Elas conseguem, como o próprio Kardec falou, elas conseguem delimitar no mundo invisível figuras que lhes são caras, figuras que já fazem parte da sua família, né? Espíritos que já desencarnaram e que estão com elas, conversam com elas. O amigo invisível é muito comum. No consultório mesmo, a gente tem inúmeras crianças que trazem esse relato, né? A gente tem um caso de uma mocinha hoje, né? Ela já está com 13, 14 anos, em que na sua vida infantil ela tinha um espírito protetor
ela continua tendo ainda, né? Mas a história é muito particular. O pai evangélico, a mãe espiritualista, e ela tinha essas visões, ela conversava com o amigo Renier, né? E ele foi tão intenso na vida dela que quando ela precisava, quando ela se sentia triste, quando uma amiguinha brigava com ela, quando às vezes as coisas não iam bem em casa, era pelo pensamento que ela convocava o Renier na sua presença. E ele vinha, e ela se sentia calma, né? A mãe, então, comentando com o pai evangélico, foi a tortura familiar, porque ele achava, então, conversando com o pastor, que se tratava, então, de um endemoniamento da criança, né? Ou seja, a falta do conhecimento, né? E também as restrições do conhecimento religioso. E ela passou por altos e baixos nesse período, né? Porém, ela tinha uma característica muito interessante. Ela sempre foi uma criança muito dócil, muito fácil de fazer amizade. E como a mãe dela mesmo falava, olha, ela tem um imã para as crianças que sofrem, que têm problemas em casa. Então essas crianças dirigiam-se a ela, às vezes no intervalo da escola, né, do recreio, se dirigiam a ela para conversar, porque ela conseguia consolar. Ela aprendeu com ele a como consolar com o Renier, né? Ao ponto que, quando ela completou 13 para 14 anos, ele falou para ela, olha, agora você já está pronta para caminhar sozinha. Eu tenho outras crianças que eu também preciso ajudar. Porém, quando você precisar, eu estarei sempre aqui. E ela persistiu, então, dentro da sua visão ainda infanto-adolescente, né? Com aquela questão de que ela sempre tinha alguém por ela, né? Então, foi uma história muito marcante, porque nós acompanhamos essa criança durante muito tempo no nosso serviço, né? Porque ela chegou lá com uma coisa muito comum a eles, queixas de dor abdominal, náuseas, vômitos, que tudo para ela no início foi um pouco difícil. Mas depois que foi se assentando, ela foi conversando, e ele conversando com ela, as coisas foram ficando de uma maneira mais fácil do entendimento. Teve um revés nessa época do pai, mas depois passou. E hoje ela é uma adolescente que está no ensino médio, já começou o ensino médio, e segue na sua vida de ajudar as pessoas. Então, ela é um exemplo de que, na realidade, quando o espírito está preparado, as ocasiões de ajuda aparecem. E ela é uma criança que teve essa oportunidade. Porém, o amigo invisível, nós não podemos esquecer também que a criança, quando passa por dificuldades psíquicas, quando está em vias os pais estão em vias de separação, ou que você tem problemas muito graves dentro da família, você vai observar que muitas crianças criam psiquicamente o seu amigo imaginário como fonte de amizade, de externar as suas dificuldades, já que ela não vai contar para ninguém. Então, nunca poderemos tratar esse tipo de situação apenas no campo doutrinário. Nós precisamos também avaliar se essas crianças, esses adolescentes também não estão passando por sofrimentos psíquicos, principalmente nessa fase infantil, para a gente justificar isso tudo, né? Porque uma das preocupações que a gente tem é que nunca a gente consiga delinear apenas exclusivamente sendo um processo obsessivo, um processo de doença física, porque várias coisas que apresentam no campo da mediunidade infantil também guardam muito correlação com algumas doenças do corpo físico mesmo, ou do campo psíquico. Então, a gente, com esse projeto da mediunidade, nós vamos começar a aprender a diferenciar uma coisa da outra, né? E os nossos amigos neuropediatras que estão imbuídos também do conhecimento médico doutrinário, eles também já começam a estabelecer essas avaliações. Então, essa questão do amigo invisível, a gente tem que deixar bem claro essa questão da dicotomia, que pode existir a manifestação mediúnica, mas também pode ser uma criação mental da criança. Então, para a gente observar quais são os sinais de alerta, tanto na criança quanto no adolescente, então o amigo invisível mais comum
né, os relatos são muito comuns nas casas espíritas, os pais chegam comentando que as crianças estão conversando com alguém, né, que conversa, tem nome, a criatura tem nome, tem jeito, tem roupa, tem cor de cabelo, né, que é natural, né. Então, ela consegue visualizar de uma forma bem intensa. Né? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, as perturbações do sono e terror noturno, quando nós estamos de frente das eclosões mediúnicas torturadas, ou seja, pelos processos obsessivos. Né? Nós tivemos uma criança de 8 anos que chegou no nosso serviço exatamente com essa característica. Ela tinha dor abdominal intensa, acordava da noite desesperada, tinha vontade de vomitar, tinha náuseas intensas e ele acordava em pânico, né? Ele acordava aterrorizado. Né? E aí a mãe nos procurou por conta dessas questões gástricas, né? Eu sou gastropediatra e aí também acompanhando com o neuropediatra. Porém, essa conversa não saiu na primeira consulta, isso levou um tempo. As mães precisam ganhar confiança daquele profissional, porque é uma coisa muito íntima da família e ainda no século XXI, muito cheia e recheada dos conceitos, dos preconceitos, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi contando, né? Que ela googou meu nome, viu que eu era palestrante espírita, ela então tomou a coragem. Ela era espiritualista, psicóloga, que nos ajudou bastante. Ela frequentava uma casa espírita em Brasília, no Lago Norte, mas não era assídua. E aí ela chegou então contando a história. Que quando as noites então dessa criança, ele já tinha medo de dormir. Ela tinha que ficar com ele. Porém ele acordava na madrugada com terror noturno. Apavorado, suando frio, pálido, as mãos geladas. Mas o que acontecia durante então o sono? Ele se via deitado, então ele em desdobramento, ele era levado então para cima, no espaço acima da sua casa, e ele lá ele encontrava com espíritos, né? A mãe então comentando, ele sonhava então que tinha pessoas que estavam querendo enforcá-lo. E ele acordava com o terror noturno, sempre com a mão no pescoço, tentando tirar. Como que a mãe sabia? Porque era ela que ia lá acudir ele na hora do sono. Né? Então, ela aprendeu que quando ela, tentando acordar, misturava, então, essas sensações, mas ela se colocava em prece, a criança, a partir de então, ela acordava menos tumultuada. Né? E aí, com o passar do tempo, nós encaminhamos essa criança para a evangelização, pela abertura que a mãe nos oportunizou, para a casa espírita, que também tomou conta dessa questão da mediunidade, e hoje já é um rapazinho, já de 14, 15 anos, que está indo muito bem, obrigada. A mãe foi pro Oeste, está no ESME, né? Então a casa toda tomou então tento com relação a essas questões do estudo. Muito bem, os sentimentos são persecutórios, como é um exemplo deste caso. Geralmente as inquietações patológicas, como crianças que apresentam tiques repetitivos ou repetições de falas de forma anômala ou desconexa, ou seja, a criança fala e você não entende o que ela está falando, né? É como se ela estivesse falando em outro idioma ou com frases intercortadas. Um medo persistente em surtos, geralmente sentimentos de pavor, tem a ver muito com essa sensação persecutória, né? Alterações comportamentais. E cada vez mais nós temos visto crianças com sentimentos depressivos, com sensações depressivas, com caráter depressivo, no consultório ou mesmo na casa espírita, os relatos estão aumentando gradualmente, né? Uma irritabilidade, agressividade que não existia, então mudou-se o comportamento, e uma verborréia desconexa, criança que fala e você não está entendendo a sequência, o encadeamento das frases que ela está falando. Alterações da capacidade cognitiva, ou seja, essas crianças apresentam geralmente baixo rendimento escolar, sem motivo aparente,
né? Então elas ficam muito conectadas com o plano espiritual e aquilo que realmente faz parte da sua vida, da escola, ela não consegue prestar muita atenção, né? Muito bem, além disso, por conta desse caráter das obsessões, nós vamos ter as ideações suicidas e também da automutilação, né? Que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais nos noticiários, né? As descrições de desdobramentos inconscientes que geram insegurança, como é o caso dessa criança que eu comentei com vocês. Estados de insônia, crianças que perdem, né, e adolescentes também que perdem o sono, não porque estão plugadas só pelo WhatsApp nas madrugadas afora, né? Mas é porque realmente elas têm distúrbios de sono mesmo, né? Elas quando dormem muito pouco e acordam extremamente cansadas. A instabilidade sexual, crianças que têm uma disfunção sexual muito precoce, muitas vezes torturada também, ou seja, perversões sexuais, nós temos que pensar nisso. As instabilidades emocionais, aí cai um pouquinho dentro daquilo que eu falei anteriormente, da depressão, das irritabilidades, das alterações das emoções. A dependência química, que todos nós sabemos que tem a ver certamente com os quadros obsessivos, né? E as recordações de vidas passadas. Eu coloquei em asterístico e 3 para a gente lembrar que recordação de vida passada não é manifestação mediúnica, é recordação. As crianças muitas vezes lembram. Essa menina que eu comentei com vocês, que do Renier, do amigo espiritual, ela implicou inúmeras vezes com a mãe, entre seus 4 e 8 anos de idade, que a mãe tinha que ter os cabelos ruivos, como ela sempre teve nas vidas anteriores, né? Ela brigou e a mãe tinha cabelos compridos, todos cacheados, né? Elas viveram juntas no século 17 e 18 e o perfil da mãe na sua condição europeia era essa, e ela não aceitava a mãe daquele jeito, né? Mas a mãe não modificou, não pintou os cabelos de ruivo e continuou do jeitinho que tá, porque era mãe agora, mas com outro perfil, né? Muito bem, então isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar. E lembrando, né, gente, que todas essas características que a gente colocou, nós não podemos discriminar apenas para o lado da eclosão da mediunidade. Nós precisamos também ver se essas crianças não têm alterações físicas, porque inúmeras características de doença física também têm essas manifestações. Exemplo, nem toda pessoa que tem uma sensação de depressão, que é deprimida, na realidade ela está obsidiada. Exemplo, se eu tenho alterações da minha tireoide, eu não procuro médico, endócrino, meus hormônios estão lá embaixo, eu não faço a reposição, meu olhar para a vida vai ficando cada vez mais triste, eu vou tendo mais apatia, meu corpo fica mais letárgico e não necessariamente eu estou obsidiada. Eu vou no médico, o médico faz o diagnóstico, eu tomo os meus remedinhos e tudo isso desaparece. Era obsessão? Não é. Então, nós das AMES, nós temos batido muito nessa tecla. Precisamos ver o que é doença do corpo físico, o que é doença psíquica e o que é mediunidade torturada no caso das obsessões. E como que a gente faz essa investigação? Então, a primeira observação é pela família. Então, a família vai procurar o profissional relacionado no que ela acha que tem que procurar, né? Então, o pediatra, o neuropediatra e o psicólogo, que vão, então, descartar alterações orgânicas e as alterações psíquicas. E a casa espírita também deverá afastar as causas orgânicas e psíquicas e não vestir apenas a questão da mediunidade, tá? Da mediunidade adoecida. Não, o que se vocês gravarem só isso da palestra de hoje já está excelente, né? Então nós precisamos afastar causas orgânicas, né? Porque muitos de nós na casa espírita, tudo é espírito, tudo é obsessão. E não é, né?
O intercâmbio com o mundo espiritual é natural, mas ele não é necessariamente patológico no sentido do processo obsessivo em si. Então, a gente bate nessa tecla porque é necessário. Nós não podemos levar em consideração apenas o processo obsessivo. Então, quando vocês têm alguém chegando, não seja só criança, mas um adulto que está com manifestações, você também precisa perguntar para a família: foi ao médico? Viu se tem alguma coisa? Né? É importante, isso não invalida esse questionamento da casa espírita, porque nós temos que cuidar do ser integral, espírito, perispírito e corpo físico. Né? Então faz parte. Muito bem, quando nós estamos falando da eclosão da mediunidade na infância, nós estamos falando de alguém que trouxe essa oportunidade e nos oportunizou, falando como nós vimos no primeiro slide, que isto é natural, né? É natural que aconteça, né? E essas crianças que vão então trazer na sua programação reencarnatória, elas têm os seus benfeitores, elas têm todo um olhar muito cuidadoso da espiritualidade, até ela conseguir observar, a família observar que é um caminho natural, né? Por enquanto ainda em criança, as pessoas muitas vezes chegam na casa espírita, principalmente no interior, e que se chega à conclusão, e a pergunta às vezes dos pais é: tem como fechar a mediunidade dessa criança? Não é zíper, não é botão, como é que vai fechar, né? É natural, então nós precisamos, como ser espiritual, nós estamos criança, estamos adolescente, estamos adultos. Então, se nós nos preocupamos com a mediunidade nas idades mais avançadas, por que não olhar carinhosamente e estudar sobre este conceito da mediunidade na infância, né? Então é importante que, não, como diz os antigos, não se caia uma folha da árvore sem que Deus permita, né? Então é Jesus que está no comando da nossa vida. Então a gente tem aí um arcabouço de espíritos que estão nos ajudando nessa questão, e também a essas crianças, né? Quiçá todo o rosto fosse assim, né? Esse semblante lindo, angelical, né? Quando da sua eclosão mediúnica. E o projeto, então, que a gente está trazendo para vocês, o projeto da mediunidade na infância, vai fazer uma inter-relação entre as áreas da mediunidade, o atendimento espiritual e assistência, a promoção social e também o departamento da infância e juventude, né? Então, é um projeto que tem condições dentro das áreas da casa espírita, que vai trabalhar com isso futuramente, agora a partir da finalização dos dados, né? Da parte estatística. E foi apresentado então no Conselho Federativo Nacional. Agora em novembro nós vamos apresentar a versão final do projeto, né? E a partir daí nós vamos tomar as atitudes necessárias. Então é uma parceria da FEB e da AME Brasil. Foi um levantamento interno da FEB, então não passou por pesquisa científica, não passou por conselho de ética, porque não é uma pesquisa fora da casa espírita, é um levantamento interno, né? Em todo o território nacional, para organizar estratégias a serem discutidas posteriormente em como proceder o diagnóstico e a conduta das crianças e adolescentes em atividade mediúnica e o acolhimento dessas crianças e suas famílias pela casa espírita, né? Então estamos na coordenação a Marta, o Fernando e eu. A Arismar também colabora com a gente muito, né? E temos outros colegas que nos ajudam. A Marta, o ano passado, né? Aliás, em fevereiro desse ano, o ano passado, ela colocou uma preliminar do projeto, justamente para o movimento espírita saber em que pé nós estamos, né? Mas depois disso aqui a gente já andou bastante e vamos começar as nossas publicações pelo Reformador, né? Então nós tivemos 1.173 questionários recebidos até 30 de agosto de 2018. Optou-se nesta versão de investigação por uma análise estatística descritiva das informações coletadas por meio de questionário aplicado pelas federativas através dos evangelizadores.
As faixas etárias, então, foram da evangelização, de 1 a 3 anos, 4 a 7, 9 a 11, 12 a 15. Né? E o que nós algumas conclusões eu trago aqui para vocês terem uma ideia. A maioria das crianças e adolescentes pesquisados são filhos de pais espíritas, ou seja, 58%, ou de pelo menos um deles espíritas, 10%. Ou seja, é uma família que tem a doutrina dentro da sua casa, né? Então, é importante que a gente fale isso por uma das conclusões finais que a gente vai trazer. A lembrança de vidas passadas, que não é uma eclosão mediúnica, ocorre em pelo menos 12% dos pesquisados em geral, participação relativa entre os sexos, ou seja, igualitária, né? A lembrança de vida no plano espiritual foi relatado por 11% dos pesquisados, sendo que os meninos lembraram-se mais da sua vida no mundo espiritual do que as meninas. Né? A evidência de espíritos foi relatada em 40% dessas 1.173 crianças. É um número alto, né? Ou seja, elas conseguem visualizar o espírito que está em comunicação. Né? Ouvir voz, são 30% dos pesquisados já experimentaram essa ocorrência. Né? Também é um número alto. O amigo invisível ou imaginário é uma situação relatada por 24% dos pesquisados com igual participação relativa entre os sexos. Né? Ou seja, aquele primeiro slide que eu falei para vocês realmente faz parte de um lugar comum dentro da casa espírita, né? Os pais geralmente chegam ou pela evangelização ou pelo atendimento fraterno, pelo atendimento espiritual. Porém, isso aqui é o que é importante. Apresenta um quadro de tristeza excessiva 39% dos pesquisados, sendo que os meninos foram mais diagnosticados com essa tristeza excessiva do que as meninas, e sendo que 9,4% com alguma tendência ou pensamento suicida, sendo a maioria de meninos. Nós estamos falando de famílias espíritas. De famílias espíritas. Só um minutinho. Então, quando nós estamos falando de famílias espíritas, gera a seguinte preocupação. Ideação suicida. Os espíritas não estão livres, vamos dizer assim, dessa situação. Da tristeza excessiva, da depressão, da automutilação e da ideação suicida. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas evangelizações, conversar bastante com os evangelizadores, para que eles façam, então, não diagnosticar a eclosão da mediunidade, não é isso? Mas conversar dentro da área da casa, entre as áreas da casa espírita, para que alguma coisa seja feita. E cada vez mais as crianças têm se mostrado e têm falado muito sobre essas tristezas, sobre esse vazio, né? Elas muitas vezes mostram por ações, por desenhos lúdicos, né? Que é muito utilizado na infância e juventude. Então dá pra gente observar o falar, crianças que estão se sentindo tristes, que se acham um peso para a família, que acham que atrapalham a família, que a vida da família seria melhor sem elas. Nós temos que levantar 200.000 antenas. E o suicídio cada vez mais tem aumentado nessa faixa etária. As crianças são muito intempestivas. O adulto, quando está na ideação suicida, ele pensa, ele maquina aquilo, mas ele desiste em um determinado momento. Ele pensa na mãe, na esposa, na namorada, pensa na família. Depois acontece alguma coisa, aquilo volta novamente. Aí ele planeja, até ele tentar. As crianças, elas não têm nada disso de fazer planejamento, na grande maioria, quanto menor, né? Então, o fato bom da história, se nós podemos falar assim, é porque as crianças, ao intentarem, elas têm menos sucesso, né? Então, a gente vai ter outros traumas, mas corporeamente elas têm menos sucesso na concretização. Então, é uma coisa importante, nós precisamos muito falar sobre isso dentro da casa espírita. O projeto da mediunidade da infância
também vai trabalhar com essas questões, porque ainda é difícil a gente falar diretamente sobre suicídio. Ainda na casa espírita, a gente tem dificuldades de abordar esse assunto, principalmente com os pais, principalmente com os cuidadores, né, gente? Então é um assunto extremamente importante. O que nos preocupou é porque nada disso foi feito na sociedade fora, foi dentro da sociedade espírita, daquelas federativas que participaram, né? Então, o que nós tínhamos para trazer um pouquinho desse assunto tão vasto é exatamente essas questões, né? Precisamos muito de nos ater neste assunto. A criança, ela está criança, mas ela é um ser espiritual em evolução, em que nós precisamos tomar o cuidado, né? Somos responsáveis por elas. Não só o pai e a mãe, mas a casa espírita é responsável por cada criança e por cada adolescente que adentra ali. Então, é importante o diálogo entre as áreas, mas é importantíssimo o diálogo do evangelizador com a família, que é ele, às vezes, ali a porta de entrada para que essas situações sejam amenizadas no sentido do esclarecimento. E a função nossa é trazer consolo, mas em especial é trazer esclarecimento sobre isso. Muito obrigada, pessoal.